Boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. Autoridades de saúde se mobilizam para aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid. Oi, Marcelo. Mato Grosso do Sul começou a aplicar a dose de reforço em idosos com 85 anos ou mais. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes no Brasil TV. E a vacinação com a dose de reforço começa amanhã aqui no Pará. Daqui a pouco eu também volto com as informações sobre isso aqui no Brasil TV. Moradores de uma cidade do sul de Minas Gerais vão participar de testes em humanos da Butanvac, a vacina brasileira desenvolvida pelo Instituto Butantan. Marcelo, os moradores de Guaxupé interessados em participar da pesquisa já estão se inscrevendo. 400 voluntários vão ser selecionados. Daqui a pouco eu trago os detalhes no Brasil TV. E ainda uma boa notícia que vem do campo. O estado de Roraima bate recorde na produção de soja. Marcelo, foram plantados 70 mil hectares e a expectativa é colher mais de 245 mil toneladas de soja aqui em Roraima neste ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse assunto aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 27 de agosto. O Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com a mobilização para aplicar a dose de reforço em vários estados do país. Mato Grosso do Sul começou hoje pelos idosos com 80 anos ou mais que foram completamente vacinados há pelo menos 6 meses. Graziela Andrade. Oi, Marcelo, tudo bem? Aqui em Campo Grande, os idosos com 85 anos ou mais estão recebendo a dose de reforço contra a Covid. E aqui a imunização hoje segue até às 10 horas da noite. De acordo com o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, a dose de reforço é destinada para os idosos que tomaram a segunda dose até o dia 28 de fevereiro. A expectativa é imunizar cerca de 10 mil pessoas. Seguem também sendo vacinados os idosos que estão em asilos e casas de repouso, que tenham idade a partir de 60 anos, seguindo aí o cronograma estabelecido entre a Secretaria de Saúde e as instituições. Campo Grande tem 24 instituições de longa permanência, com aproximadamente 900 idosos, e todos eles já receberam as 2 doses da vacina contra a Covid no início da campanha de imunização. Marcelo, é com você. E o Pará começa a aplicar a dose de reforço em idosos já a partir de amanhã. Tila Lima. Oi, Marcelo. O calendário de imunização contra a Covid-19 está avançando por aqui. Na capital, teve segunda dose para as pessoas nascidas entre 1966 e 1969. E o governo do estado anunciou nesta sexta-feira o início da aplicação da dose de reforço. Essa imunização vai começar amanhã nos idosos que vivem em abrigos. A medida segue uma orientação do Ministério da Saúde. Essa imunização será feita dentro das instituições, conforme ocorreu com a aplicação das 2 primeiras doses. O governo do estado reforça a importância dessa vacinação para que esse público retome as atividades normais e os idosos possam ter contato e socializar com a população. Os próximos grupos que vão receber as doses de reforço são os demais idosos e as pessoas com baixa imunidade em virtude de doenças, como câncer e transplantados. Marcelo. Pernambuco anunciou que deve começar a aplicar a dose de reforço da vacina a partir do dia 15 de setembro. Idosos acima de 70 anos estão entre os primeiros que vão receber mais essa proteção. Bianca Carvalho. Oi, Marcelo. Aqui em Pernambuco, o governo do estado disse que vai aplicar doses de reforço contra a Covid-19 a partir do próximo dia 15. O público que vai receber é o seguinte: pessoas a partir de 70 anos, porque de acordo com os especialistas, a carga imunológica dessas pessoas cai mais rapidamente. E também aquelas que têm imunidade baixa, são aquelas pessoas que têm câncer, que têm HIV. De acordo com os médicos, a adesão imunológica desse público é menor para todas as vacinas e, claro, também para a vacina contra a Covid-19. Essa campanha para dose de reforço vai acontecer paralelamente à campanha para vacinar as pessoas de primeira dose, no caso de quem não se vacinou ainda com nada, nenhuma dose, e para aquelas pessoas que estão com o esquema de vacinação incompleto. Tomaram a primeira, mas não tomaram a segunda. Aqui no estado são 400 mil pessoas que estão com vacinação atrasada. Então essa campanha vai acontecer em paralelo, lembrando que em várias cidades a vacinação de adolescentes já está acontecendo, de maneira geral adolescentes que têm comorbidades, ou seja, que têm alguma doença pré-existente
que possa deixar, no caso de Covid, a situação do paciente mais grave. Mas Recife, por exemplo, está vacinando pessoas com 16 anos mais, independentemente de ter doença ou não. No estado todo, 55% da população recebeu primeira dose e 25% com esquema de vacinação completa. Marcelo Cosme. Vamos falar agora de Caruaru, que fica no interior de Pernambuco, que vai ter um mutirão de vacinação até domingo. Eliakim Oliveira. Oi, Marcelo. Aqui em Caruaru começou hoje um mutirão de vacinação. O vacinaço, como está sendo chamado, vai até o próximo domingo. A Prefeitura decidiu ampliar o horário de funcionamento do Centro Regional de Vacinação, que funciona no centro da cidade. Até domingo, ele vai estar funcionando entre 7h30 da manhã e meia-noite. A expectativa da Prefeitura de Caruaru é de que 18 mil doses sejam aplicadas nesses 3 dias de vacinação. Esse público que deve ser vacinado nesse final de semana era o que estava agendado para a próxima semana. Mas como a cidade recebeu novas doses de vacina contra a Covid-19, a Prefeitura decidiu antecipar essa vacinação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 215 mil pessoas foram imunizadas aqui no município com a primeira dose ou com a dose única. Isso representa 82% da população adulta. Ainda de acordo com a Secretaria, outras 77 mil pessoas tomaram a segunda dose, ou seja, 42% da população. Atualmente, pessoas a partir de 22 anos estão podendo ser imunizadas aqui em Caruaru, mas a Prefeitura abriu um pré-cadastro para adolescentes a partir dos 12 anos. São boas notícias referente à vacinação aqui em Caruaru, mas também tem boas notícias quanto aos casos registrados de Covid-19. Aqui na cidade, há cerca de 2 meses, eram entre 180 e 200 casos registrados diariamente, mas esse número atualmente está em torno de 40, 45 casos. O de mortes também caiu. Ao todo, desde o início da pandemia, foram 705 óbitos por conta da Covid-19 aqui em Caruaru. Mas só para você ter uma ideia, nos últimos 15 dias, apenas 2 mortes foram registradas. Então, caíram também os números de pessoas doentes, pessoas infectadas e também de pessoas que acabaram falecendo por conta da Covid-19. E ainda também tem boa notícia em relação aos leitos de UTI. Também nesse período de 2 meses atrás, os leitos das unidades hospitalares aqui de Caruaru estavam entre 90%, 100% de ocupação e atualmente esse número não passa de 25% em média. Então são boas notícias referentes à vacinação, referente à quantidade de casos. A gente torce para que essa vacinação continue sendo ampliada e os números da doença também caindo. Boas notícias para o Brasil TV. Marcelo, volto com você no estúdio. E Aracaju, registrou hoje longas filas para quem perdeu o prazo para tomar a primeira dose. Rafael Carvalho. Olá, Marcelo. No último dia de repescagem geral, as filas ficaram ainda maiores. Nos últimos 3 dias, mais de 24 mil pessoas que não tomaram a vacina na data certa compareceram para serem imunizadas. Nós percorremos hoje alguns pontos de vacinação e a procura foi intensa em todos os locais. Teve gente que chegou aos pontos ainda na madrugada. De acordo com a Secretaria da Saúde de Aracaju, nesta sexta-feira ainda faltavam 72 mil pessoas para tomar a primeira dose da vacina na capital sergipana. Isso representa cerca de 15% da população acima de 18 anos. A Secretaria da Saúde de Aracaju ainda não informou se vai ampliar a repescagem nos próximos dias. Já a aplicação da dose de reforço nos idosos deve começar em Sergipe no dia 14 de setembro. Marcelo Cosme. O governo de Alagoas prorrogou as medidas de restrição. Abdias Martins. Oi, Marcelo. É isso mesmo. O governo de Alagoas prorrogou as atuais regras da fase amarela até o dia 2 de setembro. O decreto prevê normas de distanciamento social controlado para combater o avanço do coronavírus no estado. Nessa etapa, lojas e shoppings não têm mais limite de funcionamento, podendo abrir nos seus horários regulares. Já bares e restaurantes podem receber clientes no salão até a meia-noite, observando um limite de 50% da capacidade. Com o avanço na vacinação, a ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid vem caindo gradativamente nas últimas semanas. Hoje atingiu taxa de 18%. Mesmo com essa redução, o governo vem avaliando semanalmente os indicadores da pandemia, com foco na variante Delta, que já teve transmissão comunitária confirmada em Alagoas.
Mais de 1.700.000 alagoanos já receberam a primeira dose e cerca de 780.000 pessoas estão imunizadas com as 2 doses ou dose única. Aqui na capital Maceió, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente e jovens de 17 anos sem comorbidades já estão sendo vacinados. E amanhã a faixa etária diminui, ampliando a vacinação para jovens de 16 anos sem comorbidades. Marcelo. A capital do Tocantins vai vacinar adolescentes de 12 a 17 anos a partir da semana que vem. Wesley Muricy. Olá, Marcelo. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira. O agendamento estará disponível a partir da próxima segunda-feira. As doses utilizadas serão da Pfizer. Nesse primeiro momento serão vacinados apenas os adolescentes e jovens com comorbidades. Para isso será necessário uma autorização por escrito dos pais ou responsáveis e também um laudo médico recomendando a vacinação. A capital deverá ser a primeira cidade aqui do Tocantins a aplicar a vacina nesse público dos 12 aos 17 anos. E para isso, mais de 11.000 doses já estão disponíveis para iniciar essa programação. Palmas, inclusive, já aplicou a vacina no público mais jovem, a partir dos 18 anos, na sexta-feira passada, com a balada da vacinação. No evento, mais de 11.000 pessoas receberam uma dose de esperança. Marcelo Cosme. E a Prefeitura do Rio de Janeiro vai implantar o chamado passaporte da vacina. A partir da próxima quarta-feira, só entra em alguns locais públicos da cidade quem estiver vacinado. Marcele Setúbal. Oi, Marcelo. Olha, essa publicação da Prefeitura do Rio de Janeiro foi feita num decreto no Diário Oficial do município. Determina o seguinte, olha, os estabelecimentos aqui do Rio de Janeiro vão precisar cobrar a apresentação desse comprovante de vacinação aqui na capital fluminense. Então, são estabelecimentos como museus, cinemas, academias, salas de conferência, enfim, esses lugares que têm salas fechadas e que exigem uma redução ali na quantidade de pessoas por ter, esse ambiente fechado, vão precisar cobrar das pessoas esse comprovante antes de entrar. A Prefeitura definiu o seguinte, a partir de setembro, essa exigência começa aqui na capital fluminense e as pessoas elas vão precisar ter o comprovante das 2 vacinações. Se aquela pessoa já está na idade de tomar as 2 doses, ela tem que apresentar no comprovante que ela tomou as 2 doses. Agora, se ela tomou recentemente, ainda não está na data de tomar a 2ª dose, aí sim é que essa pessoa pode ter apenas um comprovante de vacinação. Caso isso não aconteça, a pessoa não vai poder entrar nesses estabelecimentos. A Prefeitura definiu o seguinte, essa fiscalização vai ser feita pelos agentes municipais, mas é preciso também que os donos, os responsáveis por esses estabelecimentos tenham esse controle e façam um registro eletrônico com o horário de entrada e saída dessas pessoas e, claro, quantas doses essas pessoas receberam, para ficar mais fácil ali a Prefeitura também fazer esse controle. Então, só para deixar bem claro, a Prefeitura definiu que esse comprovante pode ser aquele que as pessoas receberam nos postos de vacinação ou também através do aplicativo do SUS, que está disponível no site do SUS. As pessoas podem ir lá, baixar no celular e baixar também esse comprovante de vacinação com todos os dados daquela pessoa que foi vacinada, inclusive as datas das 2 doses. Só para reforçar, a partir de setembro, essa medida entra em vigor aqui na capital fluminense. Marcelo. Um estudo com 60 milhões de brasileiros vacinados entre janeiro e junho deste ano reforçou a importância da imunização contra a Covid. A pesquisa é uma pré-publicação e ainda não foi divulgada em revistas científicas. Segundo o estudo, quem recebeu as 2 doses da Coronavac apresentou um risco de morte 74% menor dos que os não se vacinaram. Para a AstraZeneca, a efetividade chega a 90% na redução de mortes. Mas o estudo também alerta que, com o tempo, a efetividade das 2 vacinas vai caindo para os idosos com mais de 90 anos. Os pesquisadores recomendam a aplicação de uma dose de reforço para esse grupo. Moradores de uma cidade que fica no sul de Minas Gerais vão participar dos testes da Butanvac, que é a vacina brasileira desenvolvida pelo Instituto Butantan. João Daniel Alves.
Olá, Marcelo. O anúncio feito esta semana pelo Instituto Butantan incluiu os moradores de Guaxupé nos testes em humanos da Butanvac, a primeira vacina desenvolvida totalmente no Brasil pelo próprio Instituto Butantan. Os moradores de Guaxupé interessados em participar da pesquisa já estão se inscrevendo. Na próxima semana será feita uma triagem com profissionais do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e 400 moradores de Guaxupé vão ser selecionados para participar da pesquisa. Os testes em humanos da Butanvac foram autorizados pela Anvisa no início de julho e já estão sendo desenvolvidos lá em Ribeirão Preto, onde cerca de 200 pessoas já se vacinaram. Guaxupé será a segunda cidade do país a participar da pesquisa. Além dos testes, o Instituto Butantan iniciou nesta sexta-feira um estudo de incidência de casos também no município de Guaxupé. Até domingo, 1.300 moradores da cidade serão testados. Com o estudo, será possível identificar, por exemplo, qual variante da doença predomina na região. Nesta semana, 3 cidades registraram os primeiros casos da variante Delta aqui no sul de Minas Gerais. Marcelo, eu volto com você. Você vai ver a seguir: a Justiça de Minas condena um policial aposentado por envolvimento na morte de Elisa Samúdio. O estado de Roraima bate recorde na produção de soja. Marcelo, foram plantados 70 mil hectares e a expectativa é colher mais de 245 mil toneladas de soja aqui em Roraima neste ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse assunto aqui no Brasil TV. O Brasil TV está de volta com uma operação da Polícia Federal em pelo menos 6 cidades do interior de São Paulo e região metropolitana. Os investigadores identificaram crimes como sonegação fiscal, contrabando de cigarros e uso de empresas de fachada. Ayrton Salles Júnior. Pelo menos 80 agentes federais participaram dessa operação, que cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em cidades como Itaí, Avaré, Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Botucatu e Guarulhos, bem próximo da capital. Essa operação é contra a sonegação fiscal e o uso de empresas de fachada. Em Avaré, por exemplo, os policiais federais cumpriram mandados em imóveis às margens da represa de Jurumirim. Uma casa de luxo e uma lancha foi apreendida. Além de documentos, a operação tem o mesmo nome da represa pelo fato de grande parte dessas empresas investigadas e dos principais envolvidos estarem na região da represa de Jurumirim, em Avaré, no interior de São Paulo. Durante as investigações, mais de 4 milhões de maços foram apreendidos, possivelmente vindos do Paraguai. A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados, entre eles uma fazenda e um hospital, adquiridos supostamente como produtos dos crimes de sonegação fiscal, além de adulteração de combustíveis, contrabando de cigarros, e os valores já passam de 25 milhões de reais. Os envolvidos podem responder pelos crimes de associação criminosa, sonegação fiscal, uso de documentos falsos, lavagem na modalidade ocultação. Os investigados, por intermédio aí desses laranjas, negociavam aeronaves, embarcações, veículos e caminhões que eram destinados ao contrabando de cigarros, além de fazendas, casas e apartamentos. A ação também teve o apoio da Receita Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, além do Ministério Público. Ayrton Salles Júnior para o Brasil TV. A Justiça condenou um policial civil aposentado por envolvimento no assassinato de Elisa Samúdio a mais de 20 anos de prisão. De Belo Horizonte, a Raquel Freitas tem os detalhes. Em Marcelo, foram cerca de 23 horas de julgamento divididas em 2 longos dias. E ao fim do júri popular, o policial civil aposentado José Laureano de Assis Filho, mais conhecido como Zezé, foi condenado a 19 anos, 2 meses e 12 dias pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio e a 2 anos, 9 meses e 18 dias pelo sequestro de Bruninho, filho de Elisa Samúdio, com o goleiro Bruno. Somando as 2 penas, a condenação total é de 22 anos em regime fechado. Mas ele vai poder recorrer em liberdade e, por isso, ontem, ao fim do julgamento, ele deixou o fórum de contagem aqui na Grande BH livre, acompanhado da esposa, mas, mais uma vez, ele não quis dar entrevista. Os advogados dele disseram que já recorreram da sentença porque entenderam que houve contradição na decisão dos jurados. Esse foi o 7º julgamento do caso Elisa Samúdio, que aconteceu há 11 anos. Outros 6 réus já foram condenados, incluindo aí o goleiro Bruno,
mas atualmente nenhum deles está atrás das grades. Marcelo. Olha essa história agora. Uma criança de 2 anos morreu depois de ser esquecida pela cuidadora dentro de um carro por mais de 3 horas em Bauru, que fica no interior de São Paulo. Rafael Ferraz. Oi, Marcelo. O caso aconteceu essa semana aqui em Bauru. Câmeras de segurança flagraram o garoto dentro do veículo. Segundo o boletim de ocorrência, a criança ficou trancada no carro por mais de 3 horas. A cuidadora chegou a passar ao lado do veículo, mas não notou que o menino estava lá dentro. Algum tempo depois, ela encontrou o garoto no veículo, tentou socorrê-lo, mas já era tarde. Segundo a polícia, Gláucia Aparecida Luiz cuidava de cerca de 10 crianças, com a ajuda da filha de 16 anos, na casa delas, onde funcionaria uma creche irregular. Gláucia Aparecida Luiz foi presa por homicídio com dolo eventual e levada para a penitenciária feminina de Pirajuí. Voltamos com você, Marcelo. A defesa de Gláucia Aparecida Luiz disse que ela não teve a intenção de machucar e matar a criança, que está colaborando com as investigações. O transporte na hidrovia Tietê-Paraná vai ser interrompido a partir de amanhã por tempo indeterminado. É que o nível do rio, que fica no interior de São Paulo, está baixo, impedindo com isso a navegação de grandes embarcações. A hidrovia é o principal corredor para transportar a produção agrícola dos estados do Centro-Oeste e também do Sudeste. Mais de 2.000 quilômetros de extensão e liga o porto de São Simão, que fica em Goiás, ao porto intermodal de Pederneiras, no Centro-Oeste paulista. A crise hídrica de 2014, o transporte na hidrovia ficou parado por 2 anos, justamente por causa do baixo nível do rio. O Ministério Público do Estado do Rio fez uma operação para cumprir 12 mandados de prisão contra uma organização criminosa que loteou ilegalmente um parque estadual em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do estado do Rio. O MP diz que o chefe da quadrilha é o ex-prefeito de Arraial, Ana Beatriz Lourenço. Oi, Marcelo. O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Viana, já é considerado foragido. Isso porque, segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva contra ele continua em aberto. Renatinho não foi encontrado nos endereços registrados em Arraial do Cabo. Na casa dele, a polícia apreendeu documentos e computadores. No total, eram 12 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão. A operação da polícia e do Grupo de Combate ao Crime Organizado do MP apura crimes ambientais de desmatamento e parcelamento ilegal do solo urbano, além de delitos contra a administração pública nas áreas ambientalmente protegidas do parque. De acordo com o MP, a quadrilha contava também com a participação da ex-superintendente do Instituto Estadual do Ambiente. Os promotores dizem que a quadrilha desmatava áreas de preservação ambiental para vender terrenos a um preço baixo. Os criminosos ainda ofereciam, de acordo com o MP, um kit invasão com tijolo, cimento e gás para os compradores dos terrenos. O GAECO investiga, inclusive, se os moradores são obrigados a pagar taxas aos criminosos. A denúncia do MP também aponta 2 possíveis incêndios criminosos em abril que podem ter colaborado para a construção irregular. Marcelo. Em Roraima, a Polícia Federal apreendeu 6 helicópteros usados por garimpeiros para chegar até a terra indígena Yanomami. O Robson Moreira é quem acompanhou. Durante a ação, 6 aeronaves foram apreendidas e materiais utilizados em garimpos ilegais. Um homem se identificou como dono dos helicópteros e foi preso em flagrante por crimes contra a ordem econômica e também ambientais. A ação ocorreu nesta quinta-feira em um hangar irregular em um bairro localizado na zona oeste de Boa Vista. No local foram encontrados diversas aeronaves com indícios de irregularidades operacionais, além de indícios de que esses helicópteros eram usados para abastecer pontos estratégicos em garimpos ilegais na terra indígena Yanomami. No local havia 6 helicópteros, 5 carcaças desse mesmo tipo de aeronave e diversas peças de reposição irregulares. Todas as aeronaves estavam descaracterizadas, com alterações proibidas. Algumas passavam por manutenção clandestina. Durante a operação, os agentes ainda apreenderam motores, geradores de energia, munições e mais de 10 mil litros de combustível. A operação também contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Exército. De Boa Vista, Robson Moreira, para o Brasil TV.
E ainda falando de Roraima, agora tem uma boa notícia, mas essa vem do campo. O estado bateu recorde na produção de soja. O Carlos Barroco mostra que a expectativa, inclusive, é colher mais de 200 mil toneladas do grão. Oi, Marcelo, tô aqui nessa lavoura de soja no interior de Roraima, município de Alto Alegre, para trazer um destaque muito positivo para o estado. Pelo 4º ano consecutivo, Roraima bateu o recorde na produção de soja. Esse grão já é um carro-chefe aqui no estado. Este ano foram plantados 70 mil hectares e a expectativa é colher mais de 245 mil toneladas de soja. Isso representa um crescimento em relação a 2020, quando foram plantados 50 mil hectares e colhidas 150 mil toneladas. Em 2019, a área plantada somou 40 mil hectares e 120 mil toneladas colhidas. Os agricultores de soja de Roraima já comercializaram boa parte da produção. Os índices de venda antecipada chegaram a 70%, a maioria destinada ao mercado externo. Os demais 30% são absorvidos no mercado local, em forma de grão, farelo ou óleo de soja. Marcelo, volto com você. E o Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias você tem daqui a pouco no Jornal Nacional, 8h30, hora de Brasília. Boa noite, um ótimo fim de semana.